Oiê, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre liberdade. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre isso, porque é algo que eu tenho descoberto em Deus e eu sei que tem muito mais sobre esse assunto para eu aprender, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu sei e o que o Senhor falou comigo essa semana. E ele me falou um pouco sobre liberdade, de como as pessoas hoje estão presas. E não porque as outras pessoas prendem ela, mas elas estão presas porque elas escolheram estar presas. O Senhor foi me mostrando as vezes que eu me prendi, as vezes que eu escolhi estar presa. E Ele me mostrou as vezes que eu me prendi, as vezes que eu quis estar presa. Talvez não quisesse estar presa, mas também não quis sair daquele lugar, porque aquele lugar se chamava minha zona de conforto. Então, com esse vídeo, eu quero incomodar você sobre esse assunto para que você se pergunte: eu sou livre? Eu tenho vivido uma vida livre? Quando eu digo sobre liberdade, quando eu tô falando esse tipo de liberdade, tá lá em Gênesis, eu já falei sobre isso em algum vídeo, que fala sobre ou você domina o seu pecado ou o pecado vai dominar você. E eu tô falando desse tipo de liberdade. A liberdade de você poder ser livre dos seus próprios desejos, você poder escolher não viver eles, você ser livre para tomar essa decisão. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas você escolhe ser preso, você escolhe querer estar neste lugar que te aprisiona, que te dá dor. Porque para você é mais difícil sair do que ficar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se você tá preso em alguma coisa que você não queria estar, e eu digo isso em relacionamentos abusivos, e quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não tô dizendo só sobre namoro, mas estou falando em qualquer tipo de relacionamento em que você se envolve com uma pessoa. Amizade, coleguismo, não sei, mas se aquela pessoa que tá do seu lado, que você diz que ama, não provoca em você a melhor versão, não provoca em você o desejo de mudar, a alegria de estar junto, a motivação, é um relacionamento abusivo, porque tá abusando do seu emocional. Às vezes abusa até do seu espiritual, a pessoa não te deixa viver o que o Senhor te chamou para viver. Então, talvez você esteja vivendo um relacionamento abusivo, mas a escolha é sua de sair. A escolha é sua de pedir ajuda. E às vezes a gente pensa: não, eu vou continuar aqui porque talvez eu seja fonte de bênção na vida da pessoa. Talvez a pessoa conheça Jesus, talvez a pessoa seja mais feliz se eu acender nela a felicidade, se eu acender nela a vontade de conhecer a Deus. Tá bom, pode acontecer, chance de 1 em 1 milhão de acontecer isso, porque é muito mais fácil a pessoa te tirar, te judiar, te abusar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, do que você conseguir transformar a pessoa numa pessoa boa. Ok, isso pode acontecer. Se acontecer, como que você vai estar quando isso acontecer? O quanto você vai ser desgastada, o quanto você vai sofrer, o quanto você vai lutar por uma coisa que era para ser tão leve. Os seus relacionamentos deveriam ser tão livres. Você deveria se sentir bem, porque aquilo que Deus te dá é bênção. Tudo aquilo que Deus te dá é leve. Então, se você está vivendo uma coisa aprisionada, se você se sente presa, significa que não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para viver uma vida livre. E como que nós sabemos disso? Porque Jesus morreu. Jesus pagou por tudo aquilo que nós somos. Jesus pagou por tudo aquilo que nós fazemos e todos os nossos pecados que nós praticamos. Nós somos livres, porque Ele nos faz livre. E às vezes a gente não tem noção do quão especial isso é, porque nós nunca sentimos dor que pudesse comparar à dor que Ele sentiu. Mas se nós pedimos discernimento e sabedoria por Espírito Santo, eu tenho certeza que a cada dia nós vamos entender mais o significado da cruz. Mas eu sei que Deus enviou
o seu único bem, o seu único filho. Cara, pensa, se tu não é mãe, se tu não é pai, pensa contigo. Olha pros teus pais. Você ama eles, eu sei que você ama, independente do que eles, das brigas, independente de tudo, nós amamos eles. Multiplica esse amor, é esse o amor de pai pro filho. Aí, tu leva isso pra Deus, ele deu o filho dele por nós. E Jesus, quando ele estava sofrendo, ele conseguiu enxergar a gente, ele conseguiu ver você, por mais que isso seja muito surreal e extraordinário, ele conseguiu olhar você hoje, podendo ter uma nova chance de viver, podendo ter uma nova chance de ser livre. E aí, você tem aproveitado essa liberdade que ele pagou muito alto para isso? Você tem sido livre das suas vontades? Tem sido livre das suas escolhas? Ei, o seu passado não te condena. Tudo que você viveu antes não te condena mais, porque Jesus te faz livre da condenação. E se você tem vivido em meio de condenação, de julgamento, de culpa, é hora de correr para Deus e chegar nele e pedir misericórdia. Parar de escutar a voz que vem de fora, parar de escutar o inimigo na sua mente falando que você não é livre, que você não pode, que você não consegue, porque você consegue sim. Jesus morreu por você, por você. Ele morreu por todos nós, mas de forma única. Ele olhou para você e te viu aí. Eu sei que é meio diferente ouvir isso, mas se você começar a meditar e querer entender isso, eu sei que você vai querer viver uma vida do que o Senhor te chamou para viver. Uma vida leve e não uma vida que talvez você esteja vivendo. Seja livre de você mesma, seja livre dos seus pecados, seja livre de relacionamentos que abusam de você. Isso não é para você. Deus tem cuidado de você até agora. Deus vai cuidar de você. Mas não imagina o quão maravilhoso é viver o que Deus tem para você. Literalmente libertador. Então que nós possamos viver a liberdade. Lá em Lucas fala do jumentinho que estava amarrado. Jesus mandou chamar ele. E pela história do jumento, ele não deixa ninguém domar. Quem pega um jumento para subir em cima precisa de um processo de domar ele para depois subir, porque ele nunca vai deixar alguém estranho subir nele e andar em cima dele. E ele deixou Jesus, porque ele sabia que quem mandava na vida dele, que aquele ser que estava subindo em cima dele, era maior que ele, a natureza era maior. Ele se prostrou e Jesus subiu. Depois você lê, tá lá em Lucas 19. E é muito engraçado porque fala muito sobre liberdade isso. Quem deixa Jesus tomar conta da sua vida, quem deixa Jesus decidir por você, tem direção. Aquele jumento tinha uma direção, aquele jumento tinha um destino a ser cumprido. E se ele não tivesse deixado Jesus montar nele e fazer dele uma fonte, continuado ali amarrado, esquecido e preso. E eu quero que você pense nisso. Você quer continuar sendo presa? Você quer continuar se aprisionando? Você quer continuar sendo refém do seu pecado, refém do seu passado, refém das suas escolhas, refém do seu próprio eu? Ou você quer ser livre? Ou você quer viver a liberdade que você tem para viver? Livre você é, mas quem escolhe viver livre é você. Quem escolhe viver de forma livre é você. Ninguém mais pode escolher isso por você, somente você. E aí, você é livre? Você vai querer ser livre? Quando nós estamos nesse lugar de prisão, quando nós estamos dentro de uma caixa onde não podemos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, dói muito. Você pode estar num relacionamento e você está muito feliz com aquela pessoa quando vocês estão juntos. Mas quando você se dá conta de você mesmo, quando você sabe que aquilo não era o que era para você ter vivido ou estar vivendo, vai doer em você. Porque quem nasceu para ser livre, quando está dentro de uma caixa, chora e se sente literalmente preso, se sente amargurado e doente. E não viveu e não nasceu para estar ali.
Você não nasceu para estar numa caixa onde você se aprisiona. Você não nasceu para estar numa caixa onde o seu relacionamento te destrói. Você não nasceu para estar numa caixa onde o seu passado te condena e você tem vergonha dele. Você não nasceu para estar numa caixa onde você não tem a decisão de falar assim: eu não vou pecar. Eu não vou fazer isso que eu tô com vontade. Jesus morreu para você estar fora da caixa, para você voar como Ele quer que você voe. E você só vai voar quando Ele te ensinar a voar. Então peça para Ele asas, mas peça para Ele que Ele te acompanhe em tudo. Seja livre. Você pode pensar: mas não é fácil renunciar ao meu relacionamento. Mas não é fácil eu falar não para minhas próprias vontades, porque eu quero muito fazer aquilo. Esse assunto, não tô falando que você sempre vai acertar, porque nós somos falhos, eu sou falha. E Jesus nos perdoa. Deus fala que no nosso pecado Ele nem se lembra mais. Então, nós vamos errar sim. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A sua renúncia é tão difícil quanto morrer numa cruz? Quanto ser chicoteado, quanto ser amassado, judiado e condenado por algo que você não fez? Será que dói tanto quanto Jesus sofreu? Será que dói tanto como doeu em Jesus? Eu tenho certeza que não. Então seja livre. Seja livre por mais que não seja tão fácil. Seja livre porque Jesus te fez livre. E cuide. Não use essa liberdade pro mal. Tenha consciência e sabedoria para lidar com ela do jeito que é para ser lidado. Em Gálatas 5,13 diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para ser livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês vivam uns aos outros, e nós possamos ser livres e livres da forma certa. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Você tem sido livre?